no livro de Isaías, capítulo 9. Com certeza um texto bem conhecido de todos que estão aqui. Está frio aí? Não? Tá bom? A temperatura está boa? Eu regulei ali para ficar top para vocês. Tá? Porque tem dia que o pessoal fica aqui no meio e fica assim. Né? Fica tremendo. Hoje está tranquilo. Aqui está frio para caramba. Mas está na benção. Amém? Achou aí? Isaías capítulo 9? Então vamos lá para o versículo número 6, versículo extremamente conhecido. Né? Passamos aí essa festa, Natal, e não tem nada a ver com isso aqui, tá? Mas, vamos lá. Porque diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo, só o versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Amém? Posso ouvir um glória a Deus por isso? Aleluia, queridos. Queridos, esse texto aqui de Isaías, um texto que foi escrito há muito tempo atrás. Muito tempo atrás, bem antes de Jesus Cristo nascer. Bem antes. Cerca de 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Um texto muito antigo. Mas Isaías já estava profetizando aqui dois instantes, dois momentos específicos da vida de Jesus Cristo. Não sei se você já parou para ler esse versículo com mais detalhes, mas ele fala de dois instantes na vida de Jesus. Um menino nos nasceu. Esse foi um momento. Mas existe um outro momento. Um filho nos foi dado. Não sei se você já percebeu que na vida de Jesus Cristo, até os seus 30 anos de idade, não se vê nada de Jesus. O único momento, é claro, que nós vemos Jesus Cristo já mostrando a sabedoria que ele tem, isso é fato. Foi no momento lá, com seus 12 anos, que ele estava no templo e lá ministrou o momento do seu bar mitzvah, que era normal toda criança judia passar por ele. E ele passa por esse instante, por esse bar mitzvah, e é interessante, né, que os pais vão embora e ele fica lá, dando aula aos mestres. Ele fica lá dando aula aos mestres. José e Maria devia ter muito filho, né, para esquecer um. E tinha, gente. Tá? Eles não tinham só Jesus. Ok? Eles tinham muitos outros filhos. Se você vê em Lucas lá, diz assim, e José não a conheceu, Maria, até que o menino nascesse. E esse não conheceu é conhecer no sentido de ter relação sexual. Tá? Não é que José não tinha conhecido Maria. Ok? José não teve relação sexual, só teve relação sexual com Maria depois que Jesus nasceu. Então, Maria não é eternamente virgem. Amém? Amém. Ok? Ela foi virgem até o momento que Jesus Cristo nasceu. Depois, não. Depois foi festa na casa de José e Maria, principalmente para José. Amém? Então, nós vemos esses dois momentos na vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai lá, ministra e some. Nós vemos Jesus Cristo ali com os seus 12, 13 anos, ele some. Não vemos mais Jesus Cristo. Mas esse instante todo em que Jesus Cristo passa é o momento do menino que nasceu. Mas houve um momento em que esse menino ele deixou de ser menino e passou a vivenciar, na realidade, o ministério dele sobre aqui na terra. Aí nós vemos uma outra parte desse texto de Isaías, que está, um filho nos foi dado. E esse não era um filho do homem, era o filho de Deus. Amém? Queridos, e é interessante que esse instante, como filho de Deus, para que ele acontecesse, não vou pegar todos os textos lá do Antigo Testamento para falar a respeito disso, porque são muitos textos. Mas, creia em mim, amém? O
o ministério de Jesus Cristo é um ministério triplo. Ele era profeta, ele era o quê? Ele era sacerdote, fale comigo, sacerdote, e ele era também rei. Rei. Amém? Então o ministério de Jesus Cristo era triplo: profeta, sacerdote e rei. Não necessariamente nessa ordem, mas era 3 ministérios, esses 3 ministérios. E é interessante, queridos, que nesse momento, para que Jesus Cristo cumprisse toda a lei, porque ele veio para fazer tudo certinho, não é igual a gente, que às vezes a gente pega atalho para fazer as coisas, a gente dá uma voltinha, né? Brasileiro tem essa mania de, né, dar um jeitinho em tudo, mas Jesus Cristo não deu jeitinho em nada, ele cumpriu a regra tudo certinho, amém? Tudo certinho, tudo. O brasileiro é tão engraçado com o negócio de lei, porque você sabe que existe uma legislação para você construir casas, não sabe? Tá? Você tem que ter afastamento lá, 1,5 metro da lateral, 1,5 metro do coisa, tem 3 metros para lá, né? Tem 1 metro do fundo, tem até determinada altura, tá isso. Tem uma legislação para você construir uma casa. Aí brasileiro vai e faz de qualquer jeito. Aí, você sabe que criaram uma lei chamada mais-valia, que era o seguinte: você construiu de qualquer jeito, aí você vai lá, paga uma taxa, a sua casa não valia, mas agora vale. Então, criaram uma lei chamada mais-valia, porque não vai jogar sua casa abaixo. Então, ela passa a valer do jeito esquisito que você construiu, ok? O brasileiro tem jeitinho para tudo, tá? O certo seria colocar a casa embaixo e botar a casa certinho do jeito que era. Mas aí criaram uma lei para valer, ok? Mas Jesus não. Jesus ele fazia tudo certinho, ele queria, ele tinha que fazer tudo certinho, até por causa do ministério dele, porque ele iria morrer na cruz por cada um de nós. Entenda que Jesus Cristo ele veio fazer o caminho contrário que Adão não fez. O caminho contrário que Adão errou, pecou, Jesus Cristo veio fazendo o caminho contrário, para colocar tudo em ordem. Amém? Para entregar um mundo em ordem em nossas mãos. Jesus Cristo ele teve que fazer isso, mas para isso ele teve que cumprir toda a lei. E a lei determinava o seguinte, que para um profeta novo vir, era necessário que um outro ungisse. Para que um sacerdote viesse a existir, era necessário que um sumo sacerdote ungisse. Para que um rei viesse a estar na posição de rei, é necessário que um profeta viesse e ungisse. Então, queridos, nós vemos que existe uma necessidade para que Jesus estivesse na posição em que ele estava. Ele não podia chegar como filho de Deus e chegar assim: querido, cheguei, é comigo agora, a parada é minha, vou matar no peito, vou fazer gol. Não é assim. Jesus Cristo tinha que passar por um trâmite. Jesus Cristo tinha que passar por um processo. Abra sua Bíblia agora, no Evangelho de João. Capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Eu falei que ia falar de 2 personagens. Qual foram? O primeiro, Jesus. O segundo, João. No versículo número 23, João 1, é o Evangelho de João. Esse João não é o João Batista, tá? Outro João. E nós vemos agora ele falando a respeito de João Batista. E diz assim: João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto. Faça um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados, interrogando, então, por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Tudo isso
aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele em que eu me referi, quando disse: Vem depois de mim um homem um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. E eu não teria reconhecido, se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Amém? Queridos, muitos não entendem o porquê Jesus Cristo ele vai até João. Muitos não entendem por que o ministério de Jesus Cristo tinha que começar por João. Para nós entendermos isso, eu gostaria que você fosse lá no Evangelho de Lucas. Capítulo 1. No versículo número 5, diz assim: No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote, havia o quê? Um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Queridos, eu quero te explicar alguma coisa antes de continuar com esse texto. Eu falei que Jesus Cristo, que para ser profeta, tinha que ser ungido por um profeta, amém? Para ser sacerdote, tinha que ser ungido por um sumo sacerdote. Também, para ser rei, tinha que ser ungido por um sumo sacerdote. E Jesus Cristo, então, se fosse parar para pensar nessa ideia, dessa forma, Jesus Cristo, quando ele deveria começar o seu ministério, quem ele deveria procurar? Caifás. Porque Caifás era o sumo sacerdote naquela época. Mas existia um momento, algo muito interessante acontecendo em Israel nesse instante. Israel, ele se perdeu muito depois que eles voltaram da Babilônia. Os judeus ficaram lá, as 12 tribos acabaram, ficaram basicamente 3 tribos, tá? Judeus, Benjamim, né? Judá, Benjamim e alguns levitas ficaram lá. Quando eles retornaram da Babilônia, retornaram aqui, o último profeta a falar ao povo foi Malaquias. Foi o último profeta. E Deus, então, ficou em silêncio por 400 anos. Eu não sei alguém aí se tem a Bíblia muito velha, mas tem que ser velha. Tá? Eu tinha uma em casa, eu ia trazer, acabei esquecendo. Logo assim que eu me converti, eu ganhei uma Bíblia, a Bíblia tinha 4 folhas em branco entre o Antigo Testamento e o Novo. Alguém já viu alguma Bíblia assim? Já, Camila, mais alguém? Quem? Levanta a mão. Amém. Quando eu era garoto, eu pensava que aquela Bíblia era para anotar as coisas. Aquelas folhas, né? Era para anotar os negócios. Eu estava cheio de anotação, está em branco, né? Vou anotar. Mas e depois, claro, eu descobri que aquelas folhas em branco eram para representar os 400 anos de silêncio em que Deus não falou nada. Deus não falou nada. E João, de uma forma surpreendente, foi levantado por Deus para ministrar ao povo, como um profeta do Senhor. 400 anos em silêncio. E imagina daqui, em determinado momento, aparece João, levantado por Deus. Pastor, você falou que o profeta não deveria ser ungido por outro profeta? Sim, mas não tinha profeta nenhum.
não havia profeta algum para estar levantando o outro. Era necessário que Deus levantasse alguém do sobrenatural, porque o nascimento de João foi sobrenatural. Esse texto que nós acabamos de ler aqui, em Lucas capítulo 1, a partir do versículo 5 aqui, fala a respeito desse nascimento de João. Isabel era estéril, ela já era velha, não podia ter filhos. E Deus vai e concede a Zacarias, e Zacarias fica até mudo, porque o anjo aparece a ele e diz assim, olha, sua esposa vai ter filho. Ele ri. Ele ri. Ele fica, pô, não. E por esse motivo o anjo fala assim para ele, ó, você vai ficar quietinho, mudinho, até o dia que seu filho nascer. E ele fica então mudo, seu filho nasce, né? Vem do sobrenatural e nasce, e ele já nasce, profetizado sobre ele. Ele será o profeta que abrirá o caminho para o Messias. Essa foi a palavra que foi dada a João. Ele será o profeta que abrirá o caminho ao Messias. Mas aí você pode perguntar, tudo bem, profeta, show de bola. Mas Jesus Cristo não deveria ser ungido pelo sumo sacerdote para ser sumo sacerdote e também rei? Sim, e ele foi. Queridos, Caifás, naquele momento, ele não era o sacerdote de direito, ele era o sumo sacerdote de fato. Porque naquela época o Império Romano colocava como sacerdote quem ele quisesse. Existia algo chamado simonia, que o império ele colocava como sacerdote aquele que controlasse melhor o povo naquela situação, porque quem controlava o povo, na realidade, não era o rei, Herodes quase nem mandava nada, quem mandava mesmo era o sumo sacerdote. E ele, queridos, o sumo sacerdote ele tinha que controlar o povo e conseguir mais recursos de impostos para o Império Romano. Então, quem conseguisse isso, ficava como sumo sacerdote. E Caifás tomou a vaga, porque ele conseguia controlar bem o povo e gerar muito lucro para o Império Romano. E Caifás, então, ele era sumo sacerdote, não de direito, de fato, porque ele estava na posição, mas não direito, porque ele não era descendente de Arão. Ele era, sim, da tribo de Levi, mas ele não era descendente de Arão. Mas nós lemos aqui que existia um descendente de Arão. E quem era? João. A sua mãe era descendente de Arão. Então, consequentemente, João ele deveria ser o sacerdote de direito. Ele era o sacerdote de direito e deveria ser o sacerdote de fato. Então, Jesus Cristo ele vai até João, Jesus Cristo vai em direção a ele para se batizar. Na realidade, nem João entendia aquilo que estava acontecendo. Por quê? Eu que tenho que me batizar, ser batizado por você, eu que tenho que colocar me abaixar e tirar as suas sandálias, e você vem a mim para batizar. E, queridos, naquele momento, João nem entendia o que estava acontecendo, mas Jesus Cristo fala, é necessário que assim aconteça. Mas nós vemos o ministério de Jesus Cristo começando quando Jesus aparece. E João aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a partir desse momento, se você ler a história toda bíblica, do Novo Testamento, você vai ver que a partir desse instante, onde João libera sobre ele o ministério de Jesus, é que ele começa a realizar os milagres. Primeiro, ser levado pelo deserto, né, ser tentado lá 40 dias, depois ele sai dali e começa os milagres, e toda a sua vida, os seus 3 anos e meio de ministério como filho de Deus. Amém? Deu para entender? Deu, né? Queridos, mas o que acontece? O serviço de João era fazer esse trâmite de chegar, colocar Jesus no caminho, ungir Jesus e sair de cena. Mas nós sabemos o que começou a acontecer com João. João ele começa ali a extrapolar um pouquinho o seu ministério.
Dizem alguns que ele deveria realmente ter saído de cena e sumido. Mas ele começa lá a questionar Herodes, começa a falar a respeito da sua esposa. Na verdade, não era esposa, era esposa do irmão dele. Mas começa a falar, chamar a mulher de... Como que é? Vagabunda não, é feio, né? Não, é mais ou menos isso. Tá? Começou a chamar a mulher de prostituta, começou a chamar a mulher de adúltera, e por aí vai, e Herodes também. E um pedido foi feito. Qual foi o pedido? Todo mundo sabe. A cabeça de João. E João foi preso. João foi preso. Imagina, queridos, o seu dia. Imagina você vivendo ali, ter recebido uma palavra milagrosa de Deus no seu nascimento, em que você seria o profeta do Senhor, mas não um profeta qualquer, o profeta que daria start no ministério do Messias. Um sacerdote que não estava onde deveria estar. Um profeta que estava preso, sem poder profetizar e com a sua cabeça a prêmio. Imagina a situação de João nessa posição. Imagina João naquela cadeia, depois de ter feito tudo o que ele fez, acabar com a sua cabeça em uma bandeja. Abra a sua Bíblia agora em João também. João não, agora Mateus capítulo 11. Queridos, depois que Jesus Cristo ele foi ungido por João Batista, ele saiu com seu ministério. Ele saiu a ministrar, saiu a pregar em vários lugares, né, Jesus Cristo. E João, como nós falamos aqui, foi lá no palácio de Herodes, começou a falar várias coisas a respeito da mulher dele, e ele foi preso. E olha só o que acontece, a partir do versículo 1. Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: Volte e anuncie a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. Amém? Deixa aberto, nós vamos continuar lendo, mas preste atenção. Querido João, ele estava lá preso, e ele manda os seus discípulos, porque existiam pessoas que seguiam João, diz assim: vai até Jesus Cristo e pergunta se ele realmente é o Messias, ou se a gente precisa esperar outro. Queridos, eu gostaria de perguntar uma coisa a você. Quando nós lemos lá o texto, lá em João, lá no início, o próprio João Batista falando a respeito dele, de quem ele era, de que ele veio fazer, de tudo aquilo que aconteceu, de ver o Espírito Santo descer sobre Jesus, depois dele ter ministrado sobre Jesus Cristo, depois de tudo aquilo ter acontecido sobre a vida dele, você imagina que ele poderia questionar o ministério de Jesus? Queridos, claro que não. João não estava questionando o ministério de Jesus Cristo. João estava questionando o seu próprio ministério. Ele estava questionando a sua própria vida. Ele estava questionando aquilo mesmo que a sua vida estava a partir desse momento. João ele estava, de certa forma, dizendo assim: será que a minha vida valeu a pena? Será que eu estou aqui realmente na posição
que eu deveria estar? Será que realmente aquela unção que eu recebi, que meus pais disseram, que o anjo apareceu e disse, que o Senhor falou comigo, ou eu acho que era o Senhor? Será que tudo isso que aconteceu comigo realmente era real? Será que realmente era fato tudo aquilo que aconteceu? Ou eu só achei que era alguma coisa e não era nada? Será que a minha vida, eu já estou prestes a morrer? Eu sei o que vai acontecer comigo daqui a alguns momentos, alguns dias. Eu sei o que vai acontecer. Eu vou ser morto. Mas será que até aqui a minha vida tem tido valor? Queridos, a resposta que Jesus Cristo deu a João Batista não foi uma resposta ao dizer para ele, queridão, você não está acreditando em mim? Os cegos veem, os surdos ouvem, e por aí vai. Queridos, a resposta de João não foi essa. Algum tempo atrás, eu não sei se é verídica essa história, não sei realmente se é verídica, mas dizem que é, que um homem de Deus, um evangelista lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos tem essas manias de fazer campanhas de 3 dias, em estádios enormes. Não sei se você já viu alguma coisa do tipo, né, mas lá nos Estados Unidos tem essa mania de fazer isso. Os evangelistas, hoje nem tanto, né, mas um tempo atrás eles faziam isso constantemente. E um evangelista, que eu não lembro o nome, ele juntou durante a sua vida inteira dinheiro, para que no final da sua vida, quando estivesse já bem preparado, já tivesse com bastante dinheiro, já tivesse bastante palavra, já tivesse bastante unção, ele fizesse uma grande campanha evangelística no estado onde ele vivia. E ele fez. Anunciou no rádio, anunciou na televisão, anunciou em vários locais essa campanha evangelística que ele ia fazer. Alugou um maior estádio que tinha no seu estado e fez a campanha evangelística. Queridos, durante 3 dias, sexta, sábado, domingo. No domingo, queridos, depois de palavras maravilhosas, tremendamente usadas por Deus, no final da sua campanha evangelística, no domingo, ele fez o apelo. Ele fez o apelo. Sabe quantas pessoas se converteram, Bruno? Não. Queridos, ele, no seu coração, ele imaginava que pelo menos metade do estádio viria à frente. Sabe quem se converteu? Uma pessoa. Uma pessoa. Um garoto de 11 anos. O garoto veio à frente, aceitou Jesus, e ele orou por ele. Mas a história conta que o coração desse homem estava extremamente entristecido. Porque ele imaginou que num estádio daquele de 40 mil pessoas, pelo menos umas 20 mil iam se converter. Pelo menos umas 20 mil ia se render ao Senhor Jesus Cristo, mas um garoto só de 11 anos. E a história fala que esse homem morreu frustrado. Morreu frustrado. Mas dentro dos alfarrápios dele estava lá o bilhetinho que ele escreveu, o nome do garoto, o endereço, porque era de praxe, como a gente faz aqui na igreja, né? A fichinha de consolidação, não é, pastor Humberto? Faz a fichinha de consolidação. Fez algo parecido, escreveu lá o nome do garoto. E quando foram buscar nas Bíblias, no negócio deles, acharam essa ficha. Sabe qual é o nome do garoto? Billy Graham. O maior pregador dos Estados Unidos. Que através da sua pregação, milhões de pessoas aceitaram a Jesus Cristo. Aquele homem morreu frustrado por achar que as suas mãos foram incapazes de realizar um grande projeto para Deus. João também estava quase morrendo, também frustrado, achando que a sua vida não tinha valido de nada, que aquilo que ele fez não tinha valido de nada. E eu pergunto a você,
e a sua vida. Muitos de nós chegamos nesse momento, às vezes, nessa posição de acharmos que aquilo que nós que fizemos para Deus não valeu de nada. Acharmos que aquilo que nós realizamos para o Senhor não fluiu, não rendeu frutos. Ou talvez você já tenha orado, já tenha clamado por tantas e tantas vidas, queridos, e você não tenha visto nada acontecer. A minha conversão foi um tempinho atrás, não muito, acho que, 30 anos atrás, basicamente, eu me converti. E a conversão foi meio estranha, né? Eu ia ser padre, para quem não sabe, né? Entrei no seminário, fiquei lá um tempinho, só que saí, amém? Vazei, saí, porque esse negócio de celibato não é legal, amém? Mas não foi por isso que eu saí, não, mas saí e fui buscar muitas outras coisas. Mas em um determinado momento na minha vida, o meu pai, ele se converteu primeiro do que eu, e chamou um amigo meu que eu tocava, né? Eu era instrumentista, eu tocava nas nights aí no mundo, e ele me chamou para tocar numa banda evangélica. Só que eu só podia ensaiar, porque eu não era crente, né? Eu só ensaiava, não tocava. Ficava lá ensaiando, mas não tocava. E um dia eu fui na igreja que ele frequentava. Não sei se você já conhece, já ouviu falar, Operação Resgate. Alguém já ouviu falar? Já, né? Então eu fui lá na Operação Resgate, mas não é aquela bonitona que tinha aqui, não. Era lá em Várzea das Moças. Tá, um sítio que tinha lá em Várzea das Moças. Só tinha lá naquela época. Só tinha lá. E quando eu cheguei, o meu colega, né, me recepcionou. É engraçado, quando eu cheguei na porta, lá o pessoal trabalhava com um dependente químico, né? Aí quando eu cheguei na porta do sítio, tinha um cara com um cabelão aqui, lisinho, barbão. Eu pensei que fosse Jesus Cristo. Sério, né? Eu olhei assim, caraca, Jesus Cristo recebe a gente na porta, maluco. É sério, eu olhei assim, aí parei pertinho. Ele, e aí? Eu, e aí? O negócio do culto aqui, me falaram que tem negócio de igreja aqui. Pô, meu, é lá em cima aí, tá ligado? Você sobe aqui, o pessoal já está lá. Ó, show, vai lá. Aí eu fui, né? Subi. Queridos, era a igreja mais louca que eu já tinha ido. A igreja muito legal. Uma opção de jovem fazendo trenzinho na hora do louvor, né? O pessoal rodando, pulando. Depois eu vi isso aqui na Iavé Chamar, quando era Iavé Chamar, né? Lá na quadra. Achei super legal. Mas lá, naquela época, já fazia isso na igreja. E lá não tinha pregação assim, parar um momento de ter pregação, pelo menos nesse dia. Era a pregação junto ao louvor. Junto ao louvor. E só sei que em determinado momento, querido, eu estava lá na frente, ajoelhado com a minha mão para cima. E quando eu me ajoelhei, coloquei minhas mãos para cima, esse colega meu, ele que me chamou para estar lá, ele se ajoelhou do meu lado, me abraçou e começou a chorar, junto comigo. E daqui a pouco veio um outro doido, se ajoelhou do meu lado, me abraçou também, chorando mais do que nós dois juntos. Chorando mais do que nós dois juntos. E eu olhei para o lado para ver quem era o maluco que estava me abraçando. Não era o Jesus, tá? Não era. Quem estava me abraçando e chorando mais do que eu, do que nós dois juntos? Queridos, eu era um amigo de colégio, que eu não via há mais de 6 anos. E ele tinha falado o seguinte, depois de todo o choro, há um ano, Deus me colocou para orar por você. Eu não sabia onde você estava, não sabia onde você morava, não sabia qual era a sua vida, nem sabia de nada do que estava acontecendo contigo. Mas hoje, o Senhor trouxe você na igreja onde eu congrego para aceitar Jesus, para mostrar para mim que a minha oração teve efeito. Queridos, você consegue entender que João Batista estava na situação desse colega meu, orando durante 1 ano, sem saber o que ia acontecer. Ele estava vendo algumas coisas acontecendo, mas, na realidade, efetivamente, ele estava vendo o profeta. Ele estava vendo
profeta realizando milagres, mas e aí o sumo sacerdote? Mas e aí o rei? João estava nessa situação. E olha a palavra que Jesus Cristo dá para João. Como nós já lemos, eu vou ler novamente, a partir do versículo 5. João, diga para João o seguinte, eu vou parafrasear aquilo que está escrito aqui. Jesus Cristo, olhando para os discípulos de João, diz o seguinte, fala para João que o ministério dele não foi em vão. Através daquilo que ele fez, cegos veem. Através daquilo que ele fez, mancos andam. Através daquilo que ele fez, leprosos são purificados. Que através daquilo que ele fez, surdos ouvem. E através daquilo que ele fez, até mortos ressuscitaram. E através daquilo que ele fez, o evangelho está sendo pregado a todos os pobres e necessitados. E Jesus manda parar todo mundo. Diz assim, olha só, presta atenção naquilo que eu vou dizer agora. E eu quero que vocês, discípulos de João, fale tudo isso para ele. Fale tudo isso para ele. Feliz é aquele que não se escandaliza por causa de mim. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou que foram ver um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo. E mais que profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por força, e os que usam de força se apoderam neles. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. Amém? Você entendeu o que Jesus Cristo falou de João Batista? Dizendo, olha, esse homem que está preso, esse homem que está passando por tantas dificuldades agora, esse homem que está encarcerado, pronto para morrer, seu ministério, ele foi extremamente eficiente. O seu ministério foi extremamente fiel. O seu ministério foi extremamente satisfatório. E nós? O Senhor hoje, no último culto do ano, me trouxe essa palavra para dizer para você, querido, talvez você ache que seja o menor na casa do seu pai. E talvez você ache que a casa do seu pai seja a menor entre todas as casas do mundo. Mas eu quero dizer uma coisa, o Senhor quer dizer uma coisa para você. Você é filho de Deus. Eu quero dizer, queridos, que a palavra do Senhor declara que a terra clama pela manifestação do Filho de Deus, para a manifestação dos filhos de Deus. E a terra clama a quem? Clama ao Senhor. E sabe qual foi a resposta de Deus para a terra? Você. Amém? Você foi a resposta de Deus pelo clamor da terra. Deus te colocou onde você está. E Deus está te usando sobremaneira, mesmo que apesar de tudo, você ache que não. Queridos, talvez você não esteja sabendo o que está acontecendo. Talvez você não esteja sabendo o que está acontecendo ao redor da sua casa, ao redor da sua família, ao redor do seu bairro, por causa de você. E, na realidade, você não precisa saber de tudo isso, porque, como nós vimos aqui, os discípulos de João já tinham saído.
Aí Jesus Cristo fala tudo aquilo a respeito de João. João já sabia quem ele era. Ele estava em dúvida realmente se o seu ministério tinha sido realmente eficaz. Mas Jesus Cristo diz, ele foi e é eficaz. E como filhos de Deus, eu quero dizer para você, esse ano foi uma bênção. Esse ano foi uma bênção, queridos. Talvez aos seus olhos humanos você não tenha conseguido alcançar tudo aquilo que você imaginava. Talvez aos seus olhos humanos você não conseguiu alcançar todos os bens que você sonhou, tudo aquilo que você queria, seus projetos, seus planos. É claro, queridos, que existe um inimigo poderosíssimo tentando destruir a sua vida, tentando acabar com você, e você sabe disso. E esse inimigo, queridos, ele é extremamente forte. Não fique pensando que ele não tem poder, que não tem força. Tem. E muito. E muita força. Muita força. Quando Jesus Cristo vier reinar aqui, lá no final dos tempos, no milênio, não vamos falar sobre escatologia, mas no momento em que Jesus Cristo vier reinar aqui, será necessário ele aprisionar Satanás, para que ele possa reinar em paz. Você sabia disso? Querido, Satanás é extremamente poderoso. E ele tentou esse ano contra a sua vida, sim ou não? Sim ou não? E você venceu? Amém. Entendeu quem você é? Aleluia. Eu não sei se você tem entendido quem você é. Eu não sei se você tem entendido a força que existe em você, o poder que é em você. Jesus Cristo, quando ele olhou para os seus discípulos, ele disse uma coisa muito tremenda. Ele olhou para os seus discípulos e disse assim, queridos, vocês viram eu fazer todos esses milagres? Porque uma coisa que nós temos que entender, queridos, que Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra como Filho de Deus, ele sempre foi Deus, amém? Mas aqui 100% homem, ok? E para que ele cumprisse todo o seu ministério, ele teve que esvaziar-se de si mesmo. O que significa isso? Ele teve que pegar tudo aquilo que é divino nele, os seus dons divinos, o que nós chamamos teologicamente de dons incomunicáveis, presciência, onisciência, onipotência, eternidade, todos esses dons que são incomunicáveis, ele teve que deixar de lado. Lá em Mateus capítulo 12, ele deixa bem claro isso. Tudo o que eu fiz no poder do Espírito Santo. Amém? Jesus Cristo, ele fez tudo no poder do Espírito Santo. Tudo, tudo, tudo. No poder único e exclusivamente do... Mas ele chegou para cada um de nós e disse assim, queridos, vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Vocês farão coisas maiores do que eu fiz. Você se lembra o que aconteceu quando Jesus Cristo foi batizado? O Espírito Santo fez o quê? Desceu sobre ele. Ficou sobre Jesus. Ficou sobre Jesus. Amém? Você sabe onde o Espírito Santo está hoje? Olha aí no seu coração e fala, oi Espírito Santo. Por isso ele disse que vocês fariam coisas maiores do que eu fiz, porque eu fiz tudo isso com o Espírito Santo sobre mim. Mas o Espírito Santo não estará sobre vocês, estará em vocês. Em vocês, em vocês, em vocês, em vocês. E queridos, o Espírito Santo em vocês, em nós, em mim, maravilhas aconteceriam, e maravilhas têm acontecido. Cegos têm enxergado, por causa da sua oração. Não foi um anjo que desceu e fez isso. Surdos têm ouvido, por causa da sua oração.
mortos têm ressuscitado por causa da sua oração. O Evangelho tem sido pregado através dos seus lábios. Você é filho de Deus. E como filho de Deus, Deus te usou este ano de uma forma sobrenatural. Mesmo que você ache que não. Mesmo que você ache que esse ano foi o pior ano da sua vida. Mesmo que você ache que esse ano foi um zero à esquerda. Mesmo que você ache que esse ano você queria apagar do seu calendário, que ele nunca tivesse existido. Mas eu quero dizer que neste ano foi o ano que o Senhor mais te usou. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança. Foi aonde o Senhor te usou. Foi aonde o Senhor trabalhou com as pessoas através de você. E talvez aquela oração que você fez lá no seu quarto, levantando nomes, talvez que você nunca tinha visto na sua vida. Talvez orando lá, esses dias de chuva, talvez lá no seu quarto você orou: Senhor, protege aquelas famílias que estão lá naquele local onde pode haver deslizamento. Algumas morreram quando o deslizamento veio. Mas uma família foi milagrosamente salva. Sabe por quê? Porque você orou. Você crê nisso? Esse ano, esse último ano, nós saímos aqui tendo a certeza que nós não somos nada. E que a nossa vida não foi em vão, mas que esse ano termina com uma vitória grandiosa. Talvez não nossa aos nossos olhos, mas com certeza aos olhos de Deus. Fique de pé nesse momento. Como eu falei, queridos, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram. Mas tem um ano pela frente. Existem muitas coisas falando aí, muitas coisas acontecendo. Muitos profetas do caos aí falando muitas coisas a respeito dessa enfermidade, da enfermidade que virá depois dessa. Dizem que o Covid-19 é só um preparativo para uma doença pior do que a febre espanhola. E a febre espanhola era sinistro. O cara pegava de manhã, morria de tarde. Não tinha remédio. Não tinha remédio. Será que esse ano que vem vai acontecer isso? Não sei. Oremos para que não. A pastora Andréia que falou, e até, falou sobre alguns aqui, Camila, Luciana, que trabalham na área, que a máscara a gente vai viver com esse treco aí o resto da vida. O resto da vida. Já se acostumou com ela? Não, nem eu. Acho que eu vou deixar meu bigode crescer pra... Mas na realidade não importa o que os profetas do caos estão predizendo sobre 2021, sobre 2022, sobre 2023.
Não importa, queridos, aquilo que vai acontecer, do que aqueles homens estão querendo dizer, do que essas pessoas estão falando. Pode vir coisas ruins? Podem. Virão? Possivelmente sim. Eu não sou ingênuo. Não sou ingênuo e bonitinho para dizer, queridos, ano que vem vai ser tudo novo, vai ser tudo melhor do que esse ano. Não vou entrar nessa vibe, não. Porque a palavra do Senhor fala que antes da volta de Jesus Cristo o negócio ia ficar muito ruim. Muito ruim. Mas eu quero dizer uma coisa. Pode vir o que for. Você vencerá. Nós venceremos. Nós seremos mais que vencedores. Não porque eu sou bom, não porque eu sou o cara, não porque você é a cara, é o cara. Porque aquele que habita em nós já nos deu a vitória. Aquele que está conosco já nos deu a vitória. E como eu falei, queridos, um futuro à frente. Esse ano Deus te usou muito. 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 Dá um soquinho na mão do seu irmão e fala assim, parabéns. 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 Parabéns pelo aquilo que Deus fez através de você. No último culto do ano, eu não queria terminar orando por você. Eu queria que você terminasse orando ao Senhor. Feche os seus olhos e comece a falar com o Senhor, dizendo, Senhor, eu creio. Eu creio que o Senhor me usou. Eu creio que o Senhor me usou porque eu sou seu filho. Na realidade, eu nem sei direito, Senhor, o que o Senhor fez através de mim. Mas pelo que a tua palavra declara e hoje falou, obrigado por ter me usado. Mas fala para o Senhor, Pai, 2021 está vindo. Me use mais. Começa a falar com Ele aí, Senhor, me use mais. Comece a falar com o Senhor, me use mais. Me use mais. Como uma palavra que já foi dita aqui com relação à oferta. Você vai ficar guardando os seus bens? Você vai ficar guardando os seus bens? E qual é o maior bem que você tem, queridos? É o Senhor em ti. Você vai ficar guardando os seus bens? Você vai ficar guardando os seus bens? Não. Então fale com Deus. Fale com Deus. E entregue mais uma vez este ano nas mãos dele. Mas entregue também a sua vida para que você possa ser extremamente usado por Deus. Porque, queridos, entenda, você não é aquilo que você pensa de você mesmo. Você é aquilo que o Senhor diz que você é. Você é vencedor. Você é mais que vencedor. Você é grandioso nas mãos de Deus. E junto com essa oração, eu gostaria que você cantasse, mesmo com seus olhos fechados.